E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre os possíveis impactos dessa crise gerada pelo Covid-19 para os servidores públicos, impactos na economia? Os nossos alunos estão mandando inúmeras dúvidas, tanto nas nossas redes sociais quanto nos nossos e-mails, nos questionando muitas coisas. Uma das principais é, afinal, quais serão os impactos dessa crise em razão das notícias que eles estão vendo? Haverá exoneração de servidores? Aqueles que já estão trabalhando, que já foram aprovados em concurso, que já foram nomeados, que já tomaram posse e entraram em exercício? Haverá redução de remuneração? Bem, eu sou o professor Marcelo Adriano, professor aqui do Focus Concursos de Orçamento Público. Vou fazer uma análise técnica e informativa, de forma direta e objetiva, sobre quais os possíveis impactos reais dessa crise sobre os servidores públicos. Como vai ser esse impacto sobre eles? Sobre mim, afinal de contas, eu sou servidor público federal. Sou servidor público federal desde 1993, há mais de 26 anos, praticamente. Tá? Bem, primeiramente nós temos que entender o impacto dessa crise na ferramenta principal do governo na gestão pública, que é o orçamento público. Se você fosse meu aluno, ou se é meu aluno de orçamento público, você deveria entender, ou entendeu, se é meu aluno, que o orçamento é uma das principais ferramentas governamentais. Ele é um dos pilares da própria sociedade como ela existe. Afinal de contas, é por intermédio do orçamento que o governo vai gerir então os seus recursos, obtendo receitas, fazendo uma previsão e controle dessas receitas e despendendo essas receitas na forma de despesas públicas. Para quê? Para atender às necessidades públicas. É exatamente para isso. Realiza-se despesas para atender necessidades públicas, para tanto eu preciso de receitas públicas. Mas o que a crise do Covid tem a ver com isso, afinal de contas? Bem, a crise, que é uma crise sanitária, a maior da nossa história, talvez, dos últimos anos, está gerando uma crise econômica. Isso tem várias implicações. Primeira grande implicação: o governo vai gastar mais, sem o devido planejamento, porque lá no ano passado, quando se elaborou o orçamento desse ano, não se sabia que ia acontecer essa crise. Então essa crise não foi prevista. É algo novo que surgiu para o orçamento. Tá? Segundo ponto, em razão da crise econômica gerada, haverá uma redução nas receitas. Haja vista que boa parte das receitas, ou a maior parte das receitas governamentais, vem dos tributos. E os tributos incidem sobre a atividade econômica de uma forma geral. O que gera tributos? Atividade econômica de uma forma geral. E se há uma crise econômica, a redução da atividade econômica, consequentemente, redução de tributos, consequentemente, menos receitas. Se o governo trabalha numa ideia de equilíbrio, tá aí o princípio do equilíbrio orçamentário, o governo deveria prever as receitas e fixar as despesas no mesmo patamar, no mesmo valor, para se preservar o equilíbrio, tá? Só estou gravando em casa porque o Focus Concursos está em época de quarentena, de coronavírus, e nós respeitamos. E para piorar, eu estou com rinite alérgica e estou tossindo, então eu estou igual uma alienígena. Todo mundo que me vê tosse corre de mim, por isso eu estou gravando aqui em casa, tá bom? Mas a gente não deixa você na mão, a gente traz sempre informação. Então, o que eu preciso mesmo, afinal de contas? Ora, eu preciso de receita para fazer frente às despesas. E agora nós temos dois fatores que estão reduzindo a minha receita. O gasto com a crise em si, certo? Para subsidiar os mais pobres, para subsidiar as empresas, gasto com remédio, gasto com máscara, gasto com equipamentos de uma maneira geral. E o impacto negativo na atividade econômica, reduzindo a atividade econômica. O governo tem que manter o equilíbrio, não tem? Tem. Então, se eu vou ter menos receita, eu vou ter que fazer menos despesa. Isso é um ponto básico, tá? Porém, não é bem assim que as coisas funcionam. Não. Por exemplo, o orçamento do ano passado já foi elaborado com um alto déficit público, tá bom? Que vai aumentar agora. O orçamento melhor desse ano, que foi elaborado ano passado, tá? Ele já foi previsto em déficit, ou seja, em desequilíbrio, que para se chegar então aos montantes necessários para a realização da despesa, o governo já teria que fazer
operações de crédito, tá? Em razão dessa crise, o que aconteceu? O Congresso Nacional, o que fez? Ele aceitou o pedido do presidente da República e publicou o decreto, o decreto número 2, melhor dizendo, decreto número 2, que estabelece calamidade pública no Brasil. Essa calamidade especificamente para o artigo 65 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que desonera o governo, desobriga o governo de cumprir determinadas metas no orçamento e também com relação a... E tem uma regra na Lei de Responsabilidade Fiscal que em determinada situação de déficit não pode se realizar mais despesa, não pode se realizar mais empenho, deve haver limitação de empenho. Também se liberou dessa limitação de empenho. Tá? Manteve-se a regra de ouro, manteve-se o teto de gastos. Mas você não precisa saber disso. Então veja que, diante dessa situação de maior gasto e de menor arrecadação, o que o Congresso fez? Liberou o governo para que ele tivesse mais flexibilidade, liberando de determinadas metas que ele tinha para cumprir. Então veja que eu tinha um orçamento assim, ó, vamos imaginar, e agora eu tenho um pouco mais de flexibilidade. Veja que agora o governo já tem um pouco mais de flexibilidade para gastar. Por que eu estou dizendo isso? Porque as despesas públicas, elas são necessárias para atender as chamadas necessidades públicas. O que é a necessidade pública? Veja que eu disse há pouco que o orçamento público é um dos pilares da nossa sociedade. Por quê? Porque ele propiciou a existência forte do Estado, de um Estado mais perene. Havia Estado antes, Estados que eram totalitários, que se impunham pela força, mas que viviam em convulsão, como nós vemos ainda hoje no mundo. Agora nós temos Estados mais perenes, não é? Ninguém pensa numa revolução no Brasil. A galera pensa, mas não é que vai acontecer, uma revolução no Brasil. Por que será? Veja que o Estado, ele está aqui, sabe para quê? Para atender necessidades públicas. É para isso. Educação, saúde, infraestrutura, segurança. Imagine se a gente não tivesse nada disso. Por que você pagaria imposto? Por que você se sujeitaria ao Estado? Por que você se sujeitaria às leis? Veja que o Estado, então, para a sua própria manutenção, ele tem que manter os serviços públicos. Exemplo dessa necessidade que move o Estado foi a reação imediata do Congresso aprovando o pedido de calamidade pública. Porque para a manutenção das necessidades públicas, que agora são maiores em alguns aspectos, como, por exemplo, assistência aos mais necessitados, assistência às pequenas e médias empresas para não quebrarem, tá? Em razão disso, o Congresso imediatamente já abriu espaço no orçamento para que o governo tivesse mais flexibilidade, porque ele tem que prestar serviços públicos, ele tem que atender às necessidades públicas. Isso demanda dinheiro. Por quê? Porque sem nada, eu não preciso de nada. Eu não preciso de Estado, eu vou contra o Estado, eu vou contra a lei. Essa é a regra. Foi assim que foi estruturada a nossa sociedade. Tá bom? Já vou chegar lá no servidor público, certo? E o motivo pelo qual você não tem que estar preocupado com isso. São dois motivos que eu vou falar ao final. Que você não tem que estar preocupado com isso, tá? Bem, chegamos no servidor público. O que é o servidor público para você? Para que você quer ser servidor público? Só para ganhar muito bem? Só para ter estabilidade maior que o servidor privado? Veja que nessa crise, o servidor público está muito mais tranquilo que o trabalhador da iniciativa privada. Muito mais tranquilo. Isso é algo que você deveria pensar. Por isso talvez você tivesse que estudar mais. Porque em crises como essa, o servidor público tem o seu emprego garantido. Porque o Estado, como eu disse, tem que continuar. E o que é o servidor público nesse jogo de xadrez? Ele é o principal responsável pela prestação de serviço público, por intermédio do atendimento ao público, direto ou indiretamente. Como assim? O policial faz atendimento ao público? Sim. Por exemplo, aqui no Paraná, apesar da crise, em meio à convulsão social, saiu um edital para 2.400 vagas para a Polícia Militar do Paraná. Mas espera aí, não estamos em crise? Não vamos ter que demitir? Pois é. Mas e quando o bandido invadir sua casa? Você vai ligar para quem? E se não tiver ninguém para atender, você vai culpar a quem? E você vai deixar de votar em quem? E vai além, você vai contra o Estado e vai para a rua.
E vai protestar contra quem? Então mesmo em época de crise, o serviço público tem que ser mantido. A necessidade pública tem que ser atendida. Nós vivemos em um grande contrato social, onde eu vou aderir a esse contrato, vou abrir mão de parte de minha liberdade. Veja que eu queria andar pelado na rua hoje. Eu estou tossindo, eu não posso andar no meio das pessoas, mas eu queria. O que me obriga a estar aqui? Ora, a contraprestação do Estado. Eu vou entregar parcela da minha liberdade, parcela dos meus recursos, dos meus impostos, para que o Estado me dê segurança, educação, saúde. Dá meia boca, mas já tá bom. Saúde. E ele entrega isso por intermédio de quem? Por intermédio dos servidores públicos. Então, os servidores públicos são peças essenciais à prestação de serviço público para garantir um mínimo de satisfação pública no atendimento das necessidades públicas, para garantir o Estado como está. Então, o servidor público ele é peça essencial desse xadrez. E o servidor público só pode prestar um serviço eficiente se houver quantidade suficiente de servidores públicos. Exemplo, eu vou pegar muitos exemplos policiais, tá? Porque são os exemplos mais fáceis da gente entender. Também de saúde, tá? Se você for a um hospital agora e não tiver um médico para te atender, você tossindo, vou morrer. Você vai ficar feliz? Não. Você paga impostos para isso. Então veja que o Estado está em um paradoxo. Ele não pode gastar, mas ele tem que prestar o serviço público. Então ele tem que romper esse paradoxo e buscar soluções. Um dos exemplos dessa solução foi justamente essa flexibilidade trazida pela aprovação do decreto de calamidade pública. Então trouxe essa flexibilidade justamente para o Estado ter fôlego, ter um pouco de fôlego, sobrar um pouco de dinheiro, vamos assim dizer, para que ele possa prestar serviços públicos para atender às necessidades públicas, para manter a satisfação do povo. Porque o Estado existe em razão do povo, tá? É assim que funciona. E aí, por mais que se debata Estado máximo, Estado mínimo, direita, esquerda, no final das contas, uma gama mínima de serviços públicos tem que ser prestada pelo Estado. Entendemos até aqui? Vocês viram que o servidor público não pode simplesmente ser sacado, então. Opa, vou sacar o servidor público. Não pode. Mas eu poderia reduzir as quantidades exonerando, tipo, não sei, 20% dos servidores, mais 30% daqueles servidores, mais 40% daquele outro grupo? Será que eu poderia? Isso seria possível se estivesse sobrando servidores públicos, mas não está. Então vamos abordar agora o primeiro grande medo, que é a exoneração de servidores públicos. Apesar de existir brecha legal para isso, possibilidade legal, já que a própria Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal corrobora isso, quando eu estou falando aqui por alto, tá? Não vou entrar na tecnicidade para que todos possam entender. Quando eu atinjo um determinado limite com gasto de pessoal que eu não consigo resolver, eu vou ter que exonerar, ter que mandar o pessoal embora, diz a lei. Quando eu atinjo um determinado endividamento que eu não consigo resolver, eu posso resolver exonerando o pessoal. Tá bom? Porém, desculpem, porém, eu não tenho pessoal suficiente. Vamos pegar o exemplo da Polícia Militar do Paraná, aqui agora. Está faltando gente que não acaba mais. Vamos pegar o Departamento Penitenciário Nacional. Todo serviço prestado pelo Departamento Penitenciário Nacional está capengando por falta de pessoal. Tanto é que está aberto agora, foi autorizado, melhor dizendo, um concurso que agora saiu a contratação da banca. Para quê? Para atender essas necessidades. E já vou te adiantar, não vai dar nem para o começo. Porque a gente precisa de muito mais pessoal. Por exemplo, tem uma penitenciária federal com previsão de construção em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Vou precisar de no mínimo mais 250 agentes para fazer a penitenciária funcionar. Aí você pensa, não precisa de penitenciária? Precisa, porque sem a penitenciária, uma unidade federal de execução penal é prestação de serviço público. Porque quando estoura lá no estado, o bicho pega, PCC, Comando Vermelho, chega quebrando amigos dos amigos, sindicato do crime, matando pessoas, aí eles se lembram que tem que se isolar essas pessoas. E indiretamente, isso é uma prestação de serviço público, porque eu estou trazendo segurança para a sociedade. Então vou ter que contratar, não tem jeito, cara. Senão o bandido vai para a rua e vai matar você, vai matar o seu vizinho, vai roubar a sua casa, o seu carro.
Tá vendo? Eu trabalho na área policial, é por isso que eu vou trazer mais exemplos policiais. Mas isso vale para a educação. Como é que seu filho vai para a escola? Não vai ter um professor? Não vai ter energia elétrica? Tá? Como nós temos déficit hoje, não tem servidor sobrando, hoje é um cenário extremamente inviável a exoneração. Nós vemos aqui algumas possibilidades. Quais seriam as possibilidades? Primeiro, servidores que são cargos em comissão, né? Como assim cargo em comissão? Aquele servidor, servidor de confiança, cargo de confiança. Vou falar mais para você entender de forma mais clara. Cargo de confiança. Então, por exemplo, existem alguns cargos que podem ser ocupados, tá? Por servidores que não fizeram concurso. Por quê? Porque é um cargo de confiança, tá? Então, por exemplo, se eu sou diretor do Departamento Penitenciário Nacional e eu tenho um cargo lá de assessor de gabinete, existe a possibilidade legal de que eu contrate e chame alguém de fora que não tenha feito concurso. Existe essa possibilidade. Você que estuda direito administrativo deve saber, tá? Essas pessoas, a própria lei já diz, deve haver uma redução desses cargos quando se atingir determinados limites. Então, o que o diretor pode fazer? Opa, antes de mandar esse cara aqui que é de carreira, vou mandar embora você. Então, pode existir uma redução dos cargos em comissão. Mesmo que seja um cargo em comissão, de um próprio servidor de carreira, pode-se reduzir, então, esses cargos em comissão, os DAS, né? Os chamados DAS no Serviço Público Federal, e esse indivíduo volta a exercer a função lá como se ele não recebesse, como se ele não ocupasse o cargo de confiança, ele não é exonerado do cargo para o qual ele fez concurso, ele é exonerado da função de confiança que ele estava ocupando, tá? Então isso pode acontecer. Por quê? Porque no final das contas o governo pode inclusive pedir para ele, ó, ocupe essa função mesmo assim, mesmo sem cargo de confiança, tá bom? Então isso pode acontecer. Tirando isso, acho extremamente difícil, tá? O servidor de carreira, o servidor concursado ser exonerado. Por quê? Porque já está faltando muita gente, cara. Certo? Uma outra perspectiva é a atividade meio, tá? Atividade meio que pode ser suprida por terceirização. Se for mais barata, é possível. Mas a atividade meio é muito meio mesmo. E está cada dia mais difícil ver concurso para atividade meio. Cada dia mais difícil. Por quê? Porque normalmente agora se faz concurso para atividade fim. Para o professor. Aquele cara que vai lá fazer, dar aula. Para o técnico judiciário. Para o analista judiciário. Para o auditor de tributos. Então para esse cara não tem como terceirizar. Tá? O auditor da Receita Federal, só ele pode fazer aquele trabalho. Não tem o que fazer. O juiz, nem se fala. Titular de poder nem se fala. Entendemos então esse parâmetro, esse cenário em que eu tenho que prestar serviços públicos e que eu dependo do servidor para prestar serviços públicos de qualidade e eu já tenho pouco servidor para isso. Por isso tantos concursos acontecendo o tempo inteiro, porque é servidor se aposentando, servidor saindo para outros cargos, servidor saindo porque pediu exoneração. E agora? Qual o segundo passo para economizar? Já que fica difícil, como nós estamos vendo, mandar servidor embora, exonerar servidor. É possível a redução dos seus salários, então, olha aí que legal. E aí eu já vou fazer uma primeira pergunta a você, tá bom? Vamos imaginar que você esteja estudando para o Departamento Penitenciário Nacional, certo? A remuneração inicial do Departamento Penitenciário Nacional é R$ 8.800, aproximadamente, porque nós não ganhamos por subsídio. Eu sou policial penal federal, trabalho numa unidade federal de execução penal. Nós não ganhamos por subsídio ainda, então são vários penduricários e tudo mais. E ao final, lá, as plantonistas, quem entra hoje ganha em média R$ 8.800, R$ 9.000 aproximadamente. E aí dando uns R$ 7.500 livre. Se eu disser assim, ó, você vai fazer o concurso e você vai ser aprovado e vai ganhar 50% disso durante, não sei, 4 meses. Você não faria, não? Você não faria esse concurso, não? Sabendo que você ia ganhar agora, não sei, 4 meses, 5 meses. Até o final do ano, vamos assim pensar. Ganhando 50% disso e depois voltava ao normal? Será que não? Tenho certeza que sim. Tenho certeza absoluta que sim. Então isso não deve ser uma preocupação para você agora.
tá? Por quê? Porque a gente tem que analisar essas possibilidades de redução de remuneração, tá? Primeiro ponto, qual seria o percentual, certo? O STF já julgou inconstitucional a redução de remuneração sem redução de carga horária. Mesmo com redução de carga horária, já houve uma discussão no STF, tá? Então, a proposta que existe, que está circulando como proposta de emenda constitucional para atender essa situação do coronavírus, seria uma redução de 20%, mas redução concomitante de jornada de carga horária, para que se pegue esse valor e se empregue. E aí eu pergunto a você, com 80%, você não se vira bem não? Veja aqui, mesmo ganhando 80%, e eu não vou ficar feliz, porque vou ter minha... Se isso for aprovado, tá? Não tem nada certo ainda. Se eu tiver a minha remuneração reduzida temporariamente em 80%. Certo? Segue a vida, cara. Vou continuar trabalhando. Não vou ficar feliz. Ai, que bom. Não, mas eu vou continuar trabalhando. Vou ainda ter o meu cargo público, ainda vou ter a garantia da remuneração. Tá? Segundo ponto, importante. Haverá também redução de carga horária. Só que veja o problema disso. Se está faltando servidor, como é que eu vou reduzir carga horária? Por exemplo, o trabalho de policial penal federal, em que ele faz um turno de 24 horas. Como seria essa redução? Se já está faltando gente para trabalhar, eu vou fazer, então veja aqui, eu vou ter uma redução, uma compensação, onde na realidade a necessidade hoje é de que a gente faça hora extra para compensar as necessidades. Está vendo como está incongruente isso? Está muito incongruente. Mas é possível? É possível, mas não é o fim do mundo. Primeiro porque é temporário e numa redução que seja compatível, tá? De no máximo 20%. E ainda haverá muita dificuldade disso ser aprovado. Segundo ponto importante, será que vai ser para todas as carreiras? Não, não vai ser para todas as carreiras. Porque para algumas carreiras, não é possível a redução da jornada. E aí? E aí estaremos no imbróglio. O que provavelmente vai acontecer? Tá bom? O que vai acontecer? Vamos rolar essa situação para o próximo orçamento, tá? Vai se votar isso na Câmara e passando ou não a remuneração, a redução de remuneração, não vai interferir em nada na sua vida. Não vai interferir em nada no seu foco. E o seu foco é ser aprovado. Ser aprovado no próximo concurso. Porque mesmo que haja redução de remuneração, eu tenho certeza absoluta que você vai querer entrar ainda. Valeu? Então veja que esses são os parâmetros que nós trazemos para que você possa entender o porquê você não deve se preocupar do impacto dessa crise com o serviço público, com o servidor público. O impacto na vida do servidor público. Não se preocupe com isso. Foque na sua aprovação. Agora é momento de você pegar esse tempo livre, se você tiver, porque para alguns aumentou, para outros diminuiu. Se você, por exemplo, é mãe de família que tinha um tempinho porque seu filho ficava na escola, um pai de família porque sua filha ficava na creche, talvez eles não estejam na creche, estejam em casa e você vai ter que cuidar deles. Então você vai ter que ajustar o seu planejamento. E a gente sempre fala nisso. Comece por um bom planejamento para você focar e chegar no serviço público. E se quando você chegar estiver ruim, peça exoneração, Tapeta. Eu duvido que isso vai acontecer. Duvido. Valeu, espero que tenha sido bem elucidativo esse vídeo. Deixe seus comentários, dúvidas, dicas. Inscreva-se no canal do Focus, tá? Porque a gente vai soltar muito mais vídeos informativos aqui para vocês. E marque o sininho de notificação. Marca lá, ó. Quando for marcar, marque em todas as notificações para você receber todas as notificações do Focus Concursos e assistir todos os nossos vídeos, porque são muito importantes aí para a sua aprovação. Valeu, até mais!